Desde o lançamento da primeira temporada de Jujutsu Kaisen, os fãs ainda têm uma séria dúvida entre quem é mais forte entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. E mesmo após a luta deles terem sido concluída no mangá, os fãs ainda têm dúvida e debatem para ver quem é mais forte entre eles dois, falando coisas como sem roteiro não consegue, sem uma Horaga não é ninguém, sem o infinito perdi até pro Nanami, entre outras coisas. Mas hoje eu irei fazer uma análise entre os dois personagens para ver quem é mais forte, e eu não falo apenas pelos seus poderes e feitos de força, vou considerar outras coisas que influenciam na história para ter um veredito final sobre quem é mais forte entre Satoru Gojo e Ryomen Sukuna. No primeiro episódio de Jujutsu Kaisen foi apresentado para a gente o protagonista Yuji Itadori, que era um garoto bem divertido e bem descolado na sua escola. Foi mostrado também que ele tinha bastantes amigos e que se destacava em muitos esportes, principalmente aqueles que precisavam de grande aptidão física. Ele se saía bem em praticamente tudo, só que algo mudou na vida dele quando ele achou um objeto estranho em um local esquisito. Ele decidiu pegar esse objeto e levou para o clube de ocultismo com seus amigos para fazer umas peripécias. O Yuji depois foi visitar o seu avô que estava doente no hospital e infelizmente o velho acabou falecendo. E depois, quando o Yuji já estava saindo do hospital, chega um garoto chamado Megumi Fushiguro para falar com ele sobre o objeto que ele tinha achado mais cedo. Ele pediu para o Itadori que devolvesse o objeto, mas Itadori disse que infelizmente já não estava mais com ele, estava com seus amigos na escola. Então eles rapidamente vão correndo até a escola do Itadori para recuperar o objeto, mas já era tarde demais. Vários monstros chamados de maldições estavam atacando a escola, praticamente querendo matar todo mundo, incluindo os amigos do Itadori. O Megumi tenta ajudar invocando seus cães divinos, só que as maldições estavam muito fortes, até o Itadori interviu no meio, socando a maldição para salvar seus amigos. Os esforços dos dois acabam sendo inúteis e o Itadori acaba comendo o objeto amaldiçoado. O Megumi fica bastante assustado, pois aquilo ali era praticamente uma morte certa, mas tinha uma chance em 1 milhão de algo acontecer, e esse algo aconteceu. O Itadori ganhou várias marcas no corpo dele e suas unhas cresceram, e ele dilacerou a maldição com nenhuma dificuldade. Mas aquele ali não era o Itadori e sim Ryomen Sukuna, que possuiu o corpo do garoto por meio do objeto amaldiçoado. Ele começa a rir de forma muito macabra, perguntando cadê as mulheres e cadê as crianças, que ele adoraria ver eles rastejando como vermes e que faria um massacre naquela era nova. O Megumi fica com o cu na mão e avisa o Itadori que pelo protocolo do mundo Jujutsu ele iria o exorcizar, mas então chega o professor de Megumi Fushiguro, Satoru Gojo, que é um feiticeiro bem forte e brinca bastante com Sukuna no corpo do Itadori, pedindo até o garoto que consegue controlar o Sukuna, entre aspas, uns 10 segundinhos de diversão para gastar com a cara do Sukuna, mostrando a sua superioridade avassaladora. Depois disso é nos revelado que o Sukuna tem mais 19 dedos, já que o Itadori comeu um, ele já tinha uma parte do Sukuna, e que o Gojo daria umas escolhas ao Itadori, que seria ele ser executado ali e agora, ou ele comer todos os dedos do Sukuna para ser executado depois e cortar o mal pela raiz, e o garoto escolhe comer todos os dedos. Aqui já deixa claro que o principal motivo do protagonista estar ali é para derrotar Ryomen Sukuna após ele comer todos os dedos, ou seja, o objetivo principal da série já foi estabelecido aqui, que é derrotar Ryomen Sukuna, que é uma ameaça gigantesca para o mundo. Gojo iria levar o Itadori para a escola Jujutsu e no meio do caminho o Itadori conversa um pouco com ele, perguntando quem que era Ryomen Sukuna, e o Gojo explicou que o Sukuna era um feiticeiro humano que já existiu de verdade na antiguidade e que era muito poderoso ao ponto de ninguém conseguir derrotá-lo, e que misteriosamente ele se dividiu em 20 dedos, selando todo o seu poder e sua alma ali. Nós até vemos uma troca de farpas entre o Sukuna ali, criando uma boca na bochecha do Itadori entre o Gojo. O Sukuna disse ali a ele que assim que ele se libertasse e controlasse o corpo do moleque, o Gojo seria o primeiro a morrer, e o Gojo disse que é até que uma honra ser alvo do Rei das Maldições. O Itadori depois pergunta ao Gojo se o Gojo seria capaz de vencer o Sukuna em um x1, e o Gojo disse que se ele pegasse todos os 20 dedos, daria uma canseira danada. E o Itadori pergunta, então você perde? E o Gojo responde,
não viaja. Aqui nós ficamos com uma certa dúvida, pois vimos que o Satoru Gojo é realmente muito poderoso, mas o Sukuna também é, e o Sukuna só estava com um dedo na primeira luta deles. Bom, daqui pra frente é a aventura do Yuji Itadori e da galerinha do mundo Jujutsu fazendo o que tem que fazer, mas chega em um certo momento onde Megumi, Nobara e Itadori precisam ir em uma missão em um local onde está acontecendo várias mortes, e lá nos é apresentado uma maldição que porta um dos dedos de Hiyome Sukuna, e essa maldição é classificada como grau especial, ao ponto de que o Itadori perde a mão tentando esfaquear ela com a arma amaldiçoada, e o Megumi também não tem a mínima chance. O Itadori então fala para o Megumi sair correndo dali, que ele iria lutar com a maldição, mas também não dá certo, e o Itadori acaba ficando à beira da morte e chama até pelo Sukuna para ajudá-lo. Hiyome Sukuna então surge muito despreocupado, ele chama a maldição para ir acabar com os moleques, ele não estava afim de briga, mas a maldição estranhou o Sukuna e tentou atacá-lo, e aí foi o principal erro dela, pois o Sukuna ataca de maneira tão avassaladora que foi até humilhante, arrancando o braço dela e brincando com ela o tempo todo na luta, e inclusive é aqui que é mostrado a primeira expansão de domínio da obra, Ryoiki Tenkai Fukuma Mizushi. Então a maldição é retalhada como se não fosse nada e o Sukuna recupera o dedo. Nesse ponto o Hiyome Sukuna tinha apenas 2 dedos e conseguiu esse terceiro agora, mostrando que ele com 2 dedos já era capaz de retalhar uma boa parte dos personagens do elenco todo e fazer uma maldição de grau especial de boneca. Um tempo depois podemos ver o Idichi e o Satoru Gojo andando de carro por aí, e o Gojo pede para que o Idichi o deixe perto ali da estrada, e logo em seguida uma maldição acaba atacando o Satoru Gojo por trás. Depois de umas esquivadas e uns socos aqui e ali, o Gojo julga que a maldição atualmente, ou seja, naquele momento, era mais forte que o próprio Hiyome Sukuna. E dá para ver que o Gojo é muito superior à maldição, pois humilha ela usando a técnica de reversão vermelho nela e a espancando sem parar, e até usando a sua expansão de domínio, Ryoiki Tenkai Muryokusho. Aqui podemos ter uma maior noção da força de Satoru Gojo, já que Kenjaku compara jogo de 8 a 9 dedos do Sukuna em questão de energia amaldiçoada, ou seja, o Gojo já era superior do que metade dos dedos de Hiyome Sukuna. Avançando um pouco na primeira temporada de Jujutsu, podemos ver a maldição Hanami invadindo a escola Jujutsu para atacar quem estivesse lá, tudo fazia parte de um plano do Kenjaku para recuperar os fetos amaldiçoados. Enfim, podemos ver o Itadori e o Todo lutando juntos contra a maldição, mas Satoru Gojo logo surge no local, acabando com os inimigos que estavam na entrada da barreira, impedindo que ele passasse e que queriam seu fim. Gojo então chega perto da Hanami com um olhar de psicopata, e a Hanami fala que não é nem maluca de enfrentar o Satoru Gojo. Aqui podemos ver então que Hanami, uma maldição de grau especial que estava dando trabalho para alguns estudantes da escola Jujutsu, ficou com medo na presença de Satoru Gojo, que em seguida usou as suas 2 técnicas conhecidas para formar uma nova técnica de lapso, azul, técnica de reversão, vermelho, para formar a técnica do vazio, roxo, que foi lançada rapidamente para cima da maldição, que conseguiu escapar, mas saiu com sequelas. Já na segunda temporada podemos ver um pouco do passado do Gojo e do Suguru Geto, onde o Gojo, mesmo só com o azul, já era considerado o feiticeiro mais forte da era moderna, e da mesma forma, mesmo os dois já sendo grau especial muito jovens e sendo muito poderosos, Toji Fushiguro conseguiu deitar os dois. O Toji Fushiguro, um membro do clã Zenin com restrição celestial, conseguiu superar o feiticeiro mais forte da era moderna, mas o Satoru Gojo, depois de despertar a energia reversa, aprender o roxo e o vermelho, consegue derrotar Toji Fushiguro, lançando o vermelho nele e logo em seguida o roxo com a famosa frase: "Nos céus e na terra eu sou o mais honrado", derrotando assim aquele que é capaz de superar os graus especiais
especiais da escola Jujutsu. Aqui dá para ver que o Gojo desde jovem já era bastante forte, já era considerado grau especial e o feiticeiro mais forte da era moderna, até mesmo quando ele era muito mais jovem que isso, cerca de uns 10 anos de idade, andando pelas ruas, mestres de maldições já ficavam com o cu na mão só de ver o garoto passando e olhando para a cara deles com aqueles olhos azuis. E agora chegamos no arco de Shibuya, que já de início dá pra perceber mais ainda a força de Satoru Gojo, já que juntou o Chozo, a Hanami, o Jogo e o Mahito para lutar contra ele, e mesmo assim não tava dando. Então Kenjaku prossegue com seu plano e consegue selar Satoru Gojo. Aqui nós vemos que o objetivo deles era selar o Satoru Gojo e libertar o Sukuna. Satoru Gojo é tão forte que nem mesmo o Kenjaku conseguiria derrotar. Exatamente, Kenjaku, um feiticeiro mais velho até que o próprio Sukuna. O feiticeiro que praticamente fez Jujutsu Kaisen acontecer, criou o Itadori, criou todo o plano para reencarnar Sukuna e outras pessoas, e tem um plano principal de libertar o Sukuna do Itadori e fazer uma assimilação da humanidade com Tengen. Nem esse cara que é mais forte até mesmo que o Jogo, o Mahito, a Hanami e muitos personagens do verso conseguiria derrotar Satoru Gojo e precisou selar ele. Vimos também em Shibuya a batalha de Sukuna contra o Jogo, que lutou contra o Gojo e acabou apanhando, né? Enfim, aqui também não foi muito diferente. O Jogo na verdade foi muito mais humilhado aqui no que na batalha contra o Gojo. Sukuna literalmente esfregou a cara do coitado entre vários prédios, jogou ele pra cima, fez pirueta, deu soco, jogou ele pra casa do caralho, chutou a cara dele, fez mil coisas no cara e oprimiu ele, falando pra ele tentar de novo, enquanto o Jogo tava olhando pro chão traumatizado e com a boca toda rasgada. E no final de tudo, o Jogo, mostrando todo o seu poder, invoca um fucking meteoro gigante pra cima de Sukuna, que desvia, mas fala que se pegasse nele, ele não sairia nem um pouco ileso da situação, e ativa a sua flecha de fogo, Fuga, junto do Jogo, que estava invocando uma esfera de chamas com suas mãos. Mas a disputa de chamas foi vencida por Sukuna, que atira a flecha e acaba matando o Jogo. Mas antes do Jogo morrer, o Sukuna assume que o Jogo é forte e que é pra ele se orgulhar da força dele. E em seguida, o Sukuna encontrou o Mahoraga que o Megumi tinha invocado para matar o Haruta Shigemo, e o Sukuna, temendo que o Megumi morresse, foi pra cima do Mahoraga, virando uma verdadeira luta de Dragon Ball, onde os dois estavam voando pra casa do caralho, se socando lá na puta que pariu, jogando um outro entre prédios, socando, chutando no ar, sendo mó luta foda estilo Dragon Ball. E o Mahoraga, a gente pode ver que tem uma força física, uma aptidão avassaladora, além da sua habilidade de se adaptar a qualquer fenômeno através do Dharma em sua cabeça. Ele estava peitando o Sukuna no corpo a corpo e ambos estavam sendo jogados pra casa do caralho, apesar do Sukuna também estar massacrando o Mahoraga com seus cortes. E depois de tocar o terror na cidade toda lutando com o Mahoraga, o Sukuna decide ativar sua expansão de domínio, que estava com um alcance com mais de 150 metros. Ou seja, todos os cortes iriam atingir tudo que estava no raio de alcance, incluindo os prédios que estavam virando poeira, e o Mahoraga também estava sendo fortemente atingido. E o Sukuna também usa de novo a sua flecha de fogo, Fuga, só que dessa vez com uma potência muito maior, que ao soltar no Mahoraga, o coitado foi pulverizado, levou um insta-kill do ataque, e o ataque destruiu uma gigantesca parte de Shibuya com uma explosão com força nuclear para cima do coitado do Mahoraga, que não deu nem pro cheiro, só a roda sobrou, e eu não sei nem como essa merda sobrou também, deveria ter virado poeira. Vale lembrar que o Sukuna, com 15 dedos, ele estava com 15 dedos em Shibuya, depois do jogo colocar mais 10 dedos no Itadori, fez isso daí todo com Shibuya, Mahoraga e o Jogo, que foi mais humilhado aqui do que contra Satoru Gojo. Ou seja, podemos ver que o Sukuna,
com 75% de o seu poder, estava muito poderoso, devastando Shibuya inteiro e causando muitas mortes. Então aqui podemos ter ideia da gigantesca força de Sukuna, que não estava nem lutando a sério, estava brincando com os dois, e podemos ver o tamanho da ameaça que Sukuna representa e por que os vilões queriam libertar ele. Bom, Sukuna e Gojo não tiveram uma participação presente no arco do jogo do abate, mas tivemos a informação de que o anjo quer que eles eliminem o anjo caído para que ele possa libertar o Satoru Gojo no reino da prisão. E o Itadori e o Megumi ficam sem entender, tipo, quem que é o anjo caído? E o Sukuna faz questão de chamar o Itadori no mundo interior e falar que ele era o anjo caído. Em um dia, quando o Itadori e o Megumi foram ver, né, a irmã do Megumi, que tinha recebido alta, algo estava muito estranho. Ela acaba se saindo, né, da cadeira de rodas e acaba criando asas, se revelando Yorozu, uma feiticeira poderosa da era Heian. E no momento que eles iriam fazer alguma coisa, Sukuna ativa o Submeta-se, tomando conta do corpo do Itadori pelo contrato e arrancando o próprio dedo após colocar todo o poder dele ali, e colocou direto na garganta do Megumi para ele engolir. E assim Sukuna vai para o corpo do Megumi, que agora é o seu novo receptáculo. E aqui Sukuna fica ainda mais poderoso, pois ele não tem a limitação de ter que ficar toda hora offline no anime inteiro, porque o usuário do corpo está toda hora na ativa. Aqui ele tinha domínio, apesar de que o Megumi estava ainda acordado, ele ainda tinha um pouco do domínio do corpo e não deixava o Sukuna lutar com força total. Então o Itadori e a Maki aproveitam disso para tentar espancar o Sukuna e tirar ele dali, mas o Sukuna acaba revelando que consegue usar a técnica das 10 sombras e acaba metendo o pé com a Uraume. Um tempo depois também é mostrado o Sukuna, né, andando pelas ruas de onde está acontecendo o jogo do abate, e o Ishigori fica na frente dele. Sukuna pergunta se o Ishigori vai deixar ele passar ou não, e o Ishigori fica calado na frente dele e recebe um corte no peito, mas ele acaba não morrendo, e o Sukuna fica surpreso por isso, porque a intenção dele era justamente que o Ishigori morresse naquele ataque. E na hora que o Ishigori estava carregando um ataque de explosão no seu cabelo, Sukuna usa o Clivar e o mata insta-kill. E em seguida foi para lutar com o Yorozu, e ele não levou nem um pouco a sério essa luta, pois ele estava usando as técnicas das 10 sombras com os Shikigamis normais que eu digo assim, ser o Mahoraga, porque o Mahoraga é normal, mas ele estava usando os Shikigamis que a gente nunca tinha visto, by the way, que são o veado redondo e o boi perfurante, e ele estava humilhando Yorozu com as 10 sombras. E quando ela ativou sua expansão de domínio, Ryoiki Tenkai, aflição tríplice, farei em português porque eu não sei falar essa merda em japonês, não tenho decorado, ele usou o Mahoraga para quebrar a expansão e matar a Yorozu, mas ela não morreu sem antes dar um presentinho pro Sukuna, pois ela gosta muito dele. E o objetivo do Sukuna ali era matar Yorozu, que estava no corpo do Megumi, para o Megumi sentir culpa por a irmã dele ter morrido pela própria técnica. E o Sukuna ficou mais forte por causa disso, pois a alma do Megumi se afundou na escuridão e agora ele tem um domínio completo do corpo do Megumi. Ou seja, Sukuna foi capaz de matar com facilidade Ishigori, que o Yuta Okotsu, um feiticeiro de grau especial da era moderna e que tem a maior energia amaldiçoada da escola Jujutsu, sim, maior que a de Satoru Gojo. Ele estava passando dificuldade contra o Ishigori e teve que usar tudo que ele tinha, até domínio os dois usaram, mas acabou se quebrando, e ele usou tudo que ele tinha, inclusive a Rika levou 2 socão do Ishigori, que tirou ela de combate por uns momentos, e o Yuta teve que ir solo contra ele e teve que dar
dar tudo de si, se cagou todo para derrotar o Ryu Ishigori. Derrotou ele com a dificuldade difícil quase extrema. E essa mesma pessoa que o Yu Tokotsu teve dificuldade foi retalhada em menos de um segundo por um golpe só de Ryomen Sukuna. E uma curiosidade foda é que o Yuta afirma que a energia amaldiçoada de Ryomen Sukuna é 2 vezes maior que a dele, ou seja, o dobro. E se Yu Tokotsu tem energia amaldiçoada maior do que a de Satoru Gojo e Sukuna tem uma energia maior do que a de Yuta Okotsu, obviamente ele tem muito mais energia do que o próprio Satoru Gojo, o que já pode dar um leque de opções para ele, pois ele pode usar a energia amaldiçoada para se fortalecer e fortalecer muito os seus ataques. Enfim, um tempo depois, Satoru Gojo está de volta. Ele acabou saindo do reino da prisão depois da Anja ter libertado ele. E após ele ver Kenjaku, ele declarou que o Kenjaku deveria dar suas últimas palavras porque ele iria morrer ali. Só que na hora que o Gojo iria pra cima do Kenjaku, o Sukuna surgiu e interviu, colocando o braço na frente do braço do Gojo e falando que ele não ia para lugar nenhum. Os dois então ali combinam de lutar dia 24 de dezembro, né? O mesmo dia que Suguru Geto morreu, inclusive, para eles terem o X1 lendário deles. Até lá, ambos se prepararam, o Sukuna acabou consumindo mais dedos, ficando agora com 19 dedos, e o Gojo estava muito mais forte do que antes também. E então chega o lendário dia da luta. Eu já falei bastante sobre essa luta nos posts de comunidade aqui do meu canal, e eu falei muito sobre essa luta nos vídeos também, então eu vou dar só um resumo do que aconteceu praticamente. Os dois começaram em uma troca de soco da hora e depois de um tempo decidem expandir suas expansões de domínio, na qual Sukuna prevalece e corta o pescoço do Gojo com sua expansão de domínio. Ele usa o domínio simples para tentar sobreviver e eles vão travando várias guerras de expansões, até que a partir da terceira Sukuna já estava ficando ferido e não estava ganhando mais como antes, até que ele também foi pego por uma expansão de domínio. O Gojo acertou ele como um Yokusho e ali seria a hora perfeita do Gojo derrotar Sukuna. Ele disse que iria libertar o Megumi, né, já que o objetivo principal do Gojo era salvar o Megumi, mas o Sukuna acaba invocando uma Horaga que salva ele da expansão e tal. Os dois não conseguem mais expandir o domínio e o Gojo espanca o Sukuna, mas o Sukuna, com a Dharma do Mahoraga da cabeça, acaba fazendo o Mahoraga se adaptar ao infinito do Gojo. Mahoraga então surge após Sukuna desmaiar após um Black Flash lindo do Gojo, esfaqueia a barriga do Gojo e começa uma porrada de Sukuna e Mahoraga versus Gojo, que em seguida viram 3 contra 1, após Sukuna invocar também a Quimera Agito. A Quimera Agito com o tempo é derrotada e o Gojo, usando um azul especial e um vermelho especial, forma o vazio roxo e restrito, que é uma espécie de vazio roxo, só que ao invés de ser uma direção só e concentrada, é uma explosão, é um vazio roxo espalhado, o que faz ele perder a potência consequentemente. E após isso, o Mahoraga é morto e o Sukuna é visto todo devastado, se apoiando numa parede para não cair, enquanto todos cantavam vitória para o Gojo. Só que de repente o capítulo nos mostra uma cena do Gojo jovem conversando com o Suguru Geto jovem. Ele diz que o Sukuna é realmente forte pra caramba e que mesmo no corpo do Itadori ele não sabe se ganharia de Ryomen Sukuna, e que ele deu tudo nessa batalha e que gostou muito, se divertiu pra caramba. No final ele respeita bastante o Sukuna e gostou da luta, e logo quando essa cena acaba, o Gojo está partido no meio, com a parte de cima de seu corpo no chão. Ele está com um olhar perplexo e com a boca cheia de sangue. Sukuna então explica, né, como é que ele conseguiu passar o infinito do Gojo usando a técnica de adaptação do Mahoraga como base e como é que ele fez esse corte. E no final o Gojo fala que o Satoru Gojo foi esplêndido e que enquanto ele vivesse nunca iria esquecer dele. Ou seja, Sukuna triunfou sobre Satoru Gojo e ambos gostaram da luta e se respeitam demais. Se ambos se respeitam e gostaram da luta, quem somos nós, fãs de Jujutsu Kaisen, para ficarmos bravos com essa luta afinal? Em seguida chega o Hajime Kashimo para lutar contra Sukuna e acaba estourando Sukuna na porrada com sua técnica inata besta mística Ambar. Só que
logo depois disso, o Sukuna invoca o seu corpo original de 4 braços, 2 bocas e 4 olhos juntos de mais uma face. E também usa o presente da Yorozu, que é uma das armas divinas de Sukuna, a Kamutoki, que tem poder de eletricidade. Acaba sendo inútil contra o Hajime, só que o Sukuna espanca o Hajime de uma forma avassaladora. O Hajime nem clica contra o Sukuna, ou seja, o Sukuna se transformou e ficou ainda mais poderoso. Ele tinha ainda mais coisa para usar, mas creio eu que ele não usou porque ele teria muito mais gente para lutar. Ele não poderia gastar simplesmente tudo no Satoru Gojo, mas eu acredito que se ele estivesse nessa forma Heian contra Satoru Gojo, ele teria ganhado na primeira expansão de domínio. No fim, eu não quis me basear só na luta de Satoru Gojo e Ryomen Sukuna para medir força, já que foi uma batalha de pura estratégia. O Sukuna lutando como um usuário de Shikigami e o Gojo fazendo o máximo possível para salvar o Megumi, apesar de estar lutando com tudo, ambos os dois, né, na medida do possível. Mas, gente, sinceramente fica claro que o vitorioso entre esses dois em força, em energia amaldiçoada, em quase tudo, é Ryomen Sukuna. Gojo de fato era muito forte, só que o Sukuna é muito mais poderoso. O que impediu do Satoru Gojo ser morto rapidamente é o seu Mugen. Isso é mérito dele? Sim, só que as técnicas do Sukuna são 1000 vezes mais destrutivas do que a de Satoru Gojo, o que só daí já prova que ele é muito mais poderoso. A diferença é que o Gojo tem uma defesa muito miserável que o Sukuna teve dificuldade para passar, mas assim que passou, não demorou muito para o Satoru Gojo morrer. Eu não tô brincando quando eu falo que Sukuna é praticamente o deus de Jujutsu Kaisen. Tudo em Jujutsu Kaisen ronda em torno de Sukuna. Tudo de Jujutsu Kaisen é praticamente por conta do Sukuna. O objetivo do Itadori, Shibuya, uma parte do jogo do abate e esse arco final agora que está tendo, que é justamente contra o Sukuna. A série gira em torno do Sukuna de uma maneira tão sublime que parece que o Sukuna é o protagonista de vez em quando. O personagem com mais presença na série. Todos temem a sua presença, os fracos se ajoelham e até os mais fortes tremem diante a sua presença. E ele é assim porque ele simplesmente pode, ele é mau porque sim, e isso é o que faz ele ser um vilão bom. Ele não precisa de motivação para ser mal, ele é mal porque ele é mal. Ele é do mal, ele é mal, faz coisas mais porque ele nasceu do mal e é assim que ele é. E não tem ninguém forte o suficiente que possa o castigar por isso. Ele faz o que quer e quando quer e o mundo é dele. E é por isso que eu considero Ryomen Sukuna o deus de Jujutsu Kaisen. E no final, Satoru Gojo não é nem metade do homem que dizia ser.